Capítulo 787, Absorvendo tradução. Júnior revisão. Azel Padrim. Uma expressão complicada apareceu no rosto de Lindong enquanto ele observava o homem de túnica vermelha, cujos olhos agora estavam se fechando firmemente enquanto estava sentado como uma estátua. Ele podia sentir que a força vital dele já estava completamente esgotada. Nesse momento ele estava realmente morto. Talvez, não muito tempo a partir de agora, ele possa abrir os olhos mais uma vez. Entretanto, ele se transformaria em um fantoche que defenderia este lugar devido à vontade deixada em seu coração. Lindong gravará a bondade do Elder em seu coração. Lindong endireitou seu corpo antes de se curvar respeitosamente em direção ao homem de túnica vermelha que estava à sua frente. Mesmo que este último não lhe tivesse dado tantos presentes, apenas suas ações foram suficientes para ganhar o profundo respeito e admiração de Lindong. Talvez apenas os Elders que experimentaram a grande calamidade no passado distante pudessem sacrificar suas vidas por uma causa tão nobre. Lindong olhou para a pílula que parecia um olho de dragão em sua mão. A contemplação brilhava dentro de seus olhos, antes de sentar-se. A partir de agora, ele estava seguro dentro deste antigo esconderijo, e este era o melhor lugar para digerir e absorver a pílula. Vou absorvê-la então. Depois de refletir por pouco tempo, Lindong não hesitou mais, pois ele gentilmente colocou a pílula do tamanho de um olho de dragão em sua boca. Bang! Depois que a pílula entrou em sua boca, o rosto de Lindong ficou instantaneamente vermelho como uma beterraba. Ele podia sentir um poder anormal, ilimitado e vigoroso entrando em erupção dentro de seu corpo. Xixi. Uma luz verde emergiu rapidamente do corpo de Lindong antes que todo seu corpo começasse a se draconizar rapidamente, na esperança de resistir à força do poder ilimitado da pílula. Além disso, escamas verdes começaram a aparecer em seus meridianos e ossos, fortalecendo continuamente seus órgãos internos. Apesar disso, Lindong ainda podia sentir ondas de dor latejantes e cruciantes originárias de dentro de seu corpo. Sob o impacto do violento poder Yuan, pequenos sons de rangidos e rachaduras podiam ser ouvidos de seus meridianos. Lindong respirava profundamente. Com um pensamento, o cadáver demoníaco apareceu na sua frente, antes que um raio de luz dourado fosse disparado para fora dele e entrasse no corpo de Lindong. Em tal momento, era óbvio que Lindong não ousava dividir o poder de seu espírito Yuan. Caso contrário, sua situação se tornaria terrível caso ocorresse um contratempo. Após o retorno do seu espírito Yuan, a sombra do espírito Yuan, que era tamanho de uma palma dentro de seu dantian, tornou-se um pouco mais corpórea. Lindong acenou como uma mão, fazendo com que o símbolo devorador ancestral aparecesse, acompanhado pela súbita erupção da força devoradora. Bang bang. Um poder Yuan sem limites, semelhante ao aumento das marés, se espalhava pelos membros e ossos de Lindong enquanto uma sensação de ardor começava a surgir de dentro dele. Uma forma de vapor começou a permear todo o corpo de Lindong. O crescente poder Yuan começou a circular por todos os seus meridianos antes de finalmente se reunir em direção ao símbolo ancestral devorador dentro de seu dantian. Gurgle. Após o aparecimento do ilimitado poder Yuan, o buraco negro formado a partir do símbolo ancestral devorador começou a aumentar sua velocidade de rotação. No momento seguinte, gota após gota de líquido excepcionalmente puro de poder Yuan começou a borbulhar do símbolo ancestral antes de pingar na sombra do seu espírito Yuan, que se encontrava sentada acima do anel do dragão Yuan. Xixi. Quando o líquido excepcionalmente puro de poder Yuan entrou em contato com a sombra do espírito Yuan, uma névoa branca tênue emergiu, e rapidamente se fundiu com a sombra. À medida que a irrigação desse poder sem limites continuava, a sombra do espírito Yuan do tamanho de palma começou gradualmente a se tornar ainda mais corpórea. Ao mesmo tempo, o anel do dragão Yuan abaixo dela começou a emitir um leve brilho dourado, pois absorvia as gotas de líquido que haviam caído sobre ele. Imediatamente, a borda de sua lâmina tornou-se ainda mais formidável e afiada. Enquanto isso, em outra parte do corpo de Lindong, um aglomerado de luz branca brilhava continuamente com uma luz quente. Este lugar era a origem do ilimitado poder Yuan.
Uma quantidade surpreendente de poder Yuan incessantemente borbulhava daquele local como um oceano sem fim. Dentro do aglomerado de luz estava a pílula branca leitosa do tamanho de um olho de dragão. Enquanto girava e girava, o ilimitado poder Yuan jorrava rapidamente de dentro dela. Esta pílula foi criada a partir da condensação do último fragmento de força vital dentro do corpo de Feng Tian. Embora já não houvesse muita força vital dentro de seu corpo, apenas uma única lasca era considerada tão sem limites quanto os vastos oceanos para o atual Lindong. Se o poder Yuan dentro desta pílula fosse completamente liberado, mesmo com a materialização do dragão celestial verde, isso seria suficiente para fazê-lo explodir várias vezes. Obviamente, o ponto mais importante era que essa pílula não apresentava o menor traço de rejeição em relação a Lindong. Talvez isso tenha sido deliberadamente feito pelo velho Feng Tian, pois parecia extremamente gentil e não liberava seu poder Yuan de maneira furiosa, o que causaria problemas a Lindong. Isto só foi descoberto por Lindong enquanto ele a absorvia, fazendo com que a apreciação que ele tinha por Feng Tian subisse a outro nível. No futuro, se ele fosse realmente capaz de alcançar o estágio de reencarnação, ele definitivamente tentaria resgatar e despertar o velho Feng Tian. Um som suave de aspiração ecoou na mente de Lindong antes que ele começasse a concentrar toda a sua atenção na absorção do ilimitado poder Yuan. Com este consumo sem fim do poder Yuan, a sombra do espírito Yuan dentro de seu Dantian se tornou ainda mais corpórea. Comparado ao quão superficial era no passado, ele era obviamente muito mais forte. À medida que o espírito Yuan se tornava gradualmente mais corpóreo, Lindong podia sentir que sua força estava subindo violentamente a um ritmo extremamente agradável. Nesta condição de concentração total, 5 dias se passaram num piscar de olhos. Um jovem estava sentado quieto no alto de um penhasco. Majestosas ondulações circulavam continuamente em seu corpo, esmagando e quebrando as rochas ao seu redor. Na frente do jovem havia uma senhora pura e fria. Nesse momento, suas pupilas longas e estreitas observavam silenciosamente o jovem que estava no meio de seu treinamento. Sob o rosto velado, algumas emoções indescritíveis passavam despercebidas por ela. Ele realmente mudou, Ling Qingzu murmurou para si mesma. Embora ela tivesse mantido sua natureza calma e fria ao enfrentar Lindong, agora que ninguém estava por perto, ela revelava algumas de suas emoções. Talvez não houvesse outra mulher que pudesse permanecer tão tranquila quanto um lago quando confrontada com o homem que tirara sua virgindade. Mesmo para alguém como Ling Qingzu. As lindas mãos de jade de Ling Qingzu tocaram gentilmente seu rosto brilhante e limpo. Traços de lembrança apareceram em seus olhos enquanto ela encarava o rosto do jovem. O rosto de 5 anos atrás, o rosto da juventude imatura, mas obviamente obstinada, começou a se sobrepor ligeiramente ao anterior. O atual Lindong não precisava mais olhar para ela. Ele não era mais o jovem lobo que tentava correr no caminho dos fortes. Agora, ele era um Açor, que havia acabado de abrir suas asas e voar, cujo nome acabaria ressoando por todo o universo. O jovem do passado tinha finalmente chegado a este passo. Em resposta a isto, um leve sorriso surgiu no rosto de Ling Qingzu. Ela sabia que este era realmente um feito impressionante, e... enquanto Ling Qingzu estava sorrindo fracamente, uma mudança repentina aconteceu em seu rosto quando ela levantou a cabeça. Ela imediatamente viu que os olhos fechados do jovem diante dela se abriram repentinamente e estavam olhando fixamente para ela. Quando seus olhos se encontraram, era óbvio que Ling Qingzu foi apanhada de alguma forma despreparada, o que a deixou atordoada em resposta aos olhos repentinamente abertos de Lindong. Quando seus olhos se encontraram, um sorriso apareceu de repente no rosto de Lindong. Enquanto Ling Qingzu ainda estava atordoada, ele estendeu a mão e tirou o véu que cobria o rosto dela. Quando o véu escorregou, o rosto de uma beleza incomparável apareceu diante dos olhos de Lindong. A beleza que poderia causar a queda de nações fez com que um olhar de admiração e falta de ar aparecesse no rosto de Lindong. Você. Somente depois que seu véu foi rasgado, Ling Qingzu recuperou seus sentidos.
Aqueles olhos tranquilos que se assemelhavam a um lago, finalmente perderam a tranquilidade e a calma. Um olhar de vergonha e raiva aparecia em seu rosto, enquanto ela se retirava apressadamente. Verdadeiramente bela. Lindong levantou a cabeça e olhou para a dama corada sob a luz do sol. Neste momento, ela era uma fada que havia descido dos céus, uma visão ainda mais bela e